Durante a década de 60, muito antes da disseminação dos atuais conceitos e desafios que se colocam à sociedade moderna, a proteção do ambiente e da saúde, Alan Savory, um conceituado investigador nos campos da ecologia e de gestão de recursos, já referia que a agricultura não se cinge apenas à produção agrícola, é muito mais do que isso. É a produção de comida, o nosso bem mais importante, através das nossas terras e através das nossas águas. E que sem agricultura não é possível ter uma cidade, não é possível ter um mercado de ações, não é possível ter bancos, não é possível ter universidades, igrejas, exército. A agricultura é a base da civilização de qualquer economia estável. E isto achamos nós que é inquestionável. E apesar da distância temporal que nos separa, bem como do destino complexo geopolítico, a verdade é que esta realidade pode e deve ser transposta para o panorama regional numa perspectiva integral. Na região autónoma da Madeira, a agricultura detém um papel fundamental e tem demonstrado ser uma área com uma importância estratégica colossal, com grandes repercussões nas suas vertentes económicas e sociais. E atualmente estima-se que a agricultura na Madeira alberga uma população agrícola de cerca de 40 mil pessoas, pessoas que dependem diretamente da agricultura, um setor que atualmente é extremamente frágil e que é altamente suscetível à perturbação natural e à perturbação provocada pelas más políticas de gestão agrícola. E desde que Alan Savory proferia estas palavras, a Madeira perdeu mais de 57% da população agrícola familiar, perdeu mais de 30% da superfície agrícola utilizada e cerca de 40% da superfície irrigável. Perdemos no último ano cerca de 3 mil agricultores, pelas mais variadas razões. E senhoras e senhores deputados, estes são os dados oficiais. Estes dados não são meus, são da Direção Regional da Estatística da Madeira. Perdemos 3 mil agricultores num ano. Perdemos na economia. Perdemos na terra ocupada. Perdemos nos cálculos. Perdemos. E no mundo globalizado como é o nosso, como atualmente é o nosso mundo, nós não nos podemos dar ao luxo de perder. E todos nós nos recordamos de que no programa de governo, deste governo, no programa que cá foi apresentado nesta casa, foi referido que as características dos produtos agrícolas eram únicas. E são. Quer pelo clima, quer pelas próprias condições do solo. Que este governo iria apostar na produção agroalimentar como fonte de rendimento para os agricultores, para combater a elevada taxa de desemprego, para conferir oportunidades a novos empreendedores, sobretudo jovens, que se interessassem por estas atividades, para favorecer a ampliação das explorações já instaladas, para evitar o abandono das terras com vocação agrícola, para prevenir incêndios, já cá foi referido pela senhora secretária, para prevenir incêndios. E pergunto a esta casa, onde é que estão estas boas vontades? O que é feito destas boas vontades? Depois de 2 anos de governação, o que é que foi feito nesta área? Temos cada vez mais perdas de água nos canais de regadio, com uma crescente debilidade deste sistema e com uma consequente redução do caudal disponível para o regadio, que tem sido responsável pela perda de inúmeras culturas. E por esta razão, por acharmos crucial a necessidade de otimizar os recursos e a utilização de recursos na atividade agrícola, melhorando a sua competitividade, levantamos o problema, a bancada do JPP levantou este problema por diversas vezes para promover uma aposta na manutenção e na substituição continuada das redes secundárias de regadio agrícola. Da Secretaria que exerce a tutela sobre a ARM, a Águas e Resíduos da Madeira, recebemos a confirmação do elevado volume de perdas, uma vaga referência a um plano de investimentos para a reparação de alguns canais de rega, sem a confirmação, contudo, de quais as linhas orientadoras específicas que identifiquem as priorizações da ação e com uma escassa e superficial identificação de medidas, instrumentos, iniciativas aplicadas ou que estejam em curso que permitam fazer frente aos problemas atualmente instalados. De qualquer das formas, a bancada do JPP voltou a insistir neste plano de investimentos à tutela, tendo recebido por parte da ARM a indicação de um conjunto de investimentos a ser submetido a financiamento comunitário, mas sem qualquer referência ao levantamento das perdas de água de rega por ineficiência do sistema de regadio agrícola, nem a referida especificação da priorização dentro das áreas de atuação da ARM. E não nos esqueçamos, senhoras e senhores deputados, que esta é da exclusiva responsabilidade da ARM a gestão de água para regadio em regime de alta e de baixa, incluindo a captação, o transporte, o armazenamento e a distribuição ao consumidor final. É da responsabilidade da ARM. Por isso é importante continuar a insistir na necessidade da criação de um plano estratégico integrado para a reparação de toda a rede de abastecimento de água,
onde possa ser garantido este binómio água-agricultura. E temos de garanti-lo por duas questões fundamentais. A primeira, sem dúvida a mais importante, a melhoria do nível de vida dos agricultores e dos regantes. Mas também, a segunda, pelas inevitáveis vantagens que existem ao nível do turismo pela sua componente paisagística. E não nos esqueçamos que a singularidade da agricultura madeirense, com a rede de levadas, com os muros de pedra emparelhada, com as grandes extensões de culturas e de poios, originaram um tipo de paisagem único e imprescindível ao turismo regional. E volto a referir o que já cá referi nesta casa, de que nada nos servirá a candidatar a classificação das levadas a património natural da Unesco, a património mundial da Unesco, quando as mesmas estão destruídas e sem uma gota a correr nos canais. Portanto, excelentíssimos senhoras e senhores deputados, excelentíssima senhora secretária, recordamos também que, durante a apreciação sectorial do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2016, a bancada do JPP conseguiu garantias por parte da senhora secretária regional do Ambiente e dos Recursos Naturais para dialogar com a ARM no sentido de obter medidas de compensação financeira para os agricultores e regantes prejudicados pelo incumprimento do contrato de abastecimento de água de rega por falhas do serviço cedido pela ARM. Na mesma discussão, a senhora secretária também garantia a esta Casa que estaria em cima da mesa a possibilidade de fracionar os valores em dívida. No entanto, continuamos a receber reclamações de regantes que se queixam do incumprimento destas promessas, principalmente no que concerne a estas medidas compensatórias. Tínhamos esperança que, apesar da reprovação por parte da bancada parlamentar do PSD às propostas do JPP, propostas estas que previam que os agricultores fossem indemnizados pela quebra contratual que tinham com a ARM, que apesar deste chumbo por parte do PSD, que houvesse bom senso por parte da Secretaria. Não houve. E relembramos que estes agricultores pagaram para esta água de rega que nunca chegaram a receber. Foi paga, mas nunca chegaram a receber. Portanto, a proposta do JPP pedia, nada mais, nada menos, que as prometidas promessas e medidas de compensação, de forma a precaver os desequilíbrios na economia familiar dos agricultores. Mas esta, uma vez mais, foi chumbada pela maioria parlamentar desta Casa. E apesar do compromisso assumido pela Secretaria Regional do Ambiente, continuamos a aguardar uma intervenção por parte da Secretaria Regional que, sabendo que este problema persiste e que tende a se agravar com o aumento da temperatura e que está a ter impactos gravosos na economia familiar de milhares de madeirenses, continua a ser um ponto importante, mas continua a não ter a atenção devida. E este é realmente um ponto importante, senhoras e senhores deputados. Este desequilíbrio nos orçamentos familiares destes regantes, que têm uma relação contratual com o Governo e que posteriormente ficam até 5 giros sem regar e que não têm qualquer compensação e que não lhes é dada a oportunidade de pagar 30, 40, 50 euros em prestações enquanto aguardam por este serviço. É uma questão que tem de ser devidamente acautelada e intervencionada, principalmente quando estes regantes sofrem pelos aumentos absurdos do preço de água de rega, que aumentou significativamente devido à assinatura do PAEF. E estamos a falar em aumentos que rondam os 34%. Regantes que cada vez mais acabam por desistir da prática agrícola, ao contrário do que diz o Secretário Regional da Agricultura, e isto é comprovado e é oficial pelos relatórios da ARM, quando referem que, e cito, desde 2012 o número de pedidos de desistência de horas de água de rega tem vindo a aumentar. Presume-se que o aumento do tarifário de água de rega promoveu a desistência total ou parcial de tornadores afetos a clientes. Quando o mesmo relatório da ARM refere que a redistribuição de água mais próxima das parcelas apresenta-se muito degradada e que não existia um investimento contínuo que contivesse a evolução da degradação das infraestruturas. São palavras da própria Águas e Resíduos da Madeira. E termino referindo que, e novamente, a necessidade de uma postura mais ambiciosa para a agricultura, face à agricultura. Uma postura que permita promover o crescimento deste setor, melhorar o seu desempenho, aumentar a sua competitividade e criar elementos de distinção pela qualidade, melhorando o desempenho económico da região e reduzindo a nossa dependência externa. Mas, acima de tudo, uma postura que seja justa e que permita contribuir para a melhoria significativa do nível de vida dos agricultores e dos regantes. Muito obrigado.